Então, como eu sempre falo, vamos começar hoje, vamos continuar nosso estudo no Evangelho de Marcos. E hoje é o estudo número 7, nós estamos falando em Marcos 5, tá? E é que eu acabei de falar, né? Por que cada vez que a gente estuda a Bíblia, parece que como que eu nunca tinha visto isso, né? É porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E às vezes, veja bem, não é a palavra que tem coisas novas, você que está preparado para absorver coisas novas, né? É uma questão de amadurecimento. Então, vamos ver. Se você pegar um livro de história e contar para uma criança, com 3 anos de idade, ela vai entender uma coisa, com 5 anos de idade, ela vai entender outra, e com 60, outra. Por quê? Conforme o seu amadurecimento, as suas experiências, é o que você é capaz de absorver, tá? Então, com a palavra de Deus também acontece isso. E hoje nós vamos falar de duas situações que aconteceram e que todo crente cansou de escutar. Até quem não é crente sabe dessa história, tá? Então, nós vamos lá, Marcos 5, do 21 ao 43. Nós vamos ver a história de duas pessoas, que é o Jairo e a mulher que sangrava, tá? E vocês pensam que essas histórias estão jogadas assim aleatoriamente, como se Marcos estivesse simplesmente escrevendo. Não é. Uma tem tudo a ver com a outra, por isso que aconteceu o seguido. E assim, como Jesus sempre fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem não quiser entender, dane-se. Ups, não dane-se. Jesus nunca falou dane-se, mas falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos lá. A primeira pergunta que nós fizemos é o seguinte: qual foi o pedido de Jairo? Então vamos lembrar aqui. Jairo, ele era o principal da sinagoga e ele estava com a filha doente. Então, quando eu vou fazer culto de homens, eu gosto de falar do Jairo, porque a gente sabe que os homens são mais acomodados, né? Homem para tomar uma atitude, mano do céu. Sabe por que a mulher tem que estar, existe a expressão, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher? Porque tem que empurrar ele, tá? E Jairo fez o seguinte, Jairo se tocou de uma necessidade, ele deixou a família em casa e ele foi buscar a solução. E ele tinha ouvido desse tal de Jesus. E ele não era um Zé Mané. Ele não era um coitadinho de uma topeira que estava lá no meio da multidão. Ele era o principal da sinagoga. Então, ele é um cara estudioso, ele era um teólogo, e ele estava ouvindo que Jesus fazia milagres. Então, imagina quanto ele já tinha gasto com médico, com medicina tradicional, medicina alternativa, já chamou as benzedeiras, sei lá o que ele fez. No desespero, ele falou para a mulher e para a filha assim: vocês ficam aí, que eu vou atrás da solução. Então, Jairo foi buscar Jesus para levar dentro do lar. E isso, infelizmente, nós vemos as mulheres fazendo isso, raramente nós vemos os homens. Tá? Você pode ver que nas igrejas a sociedade de mulheres é a que é mais ativa. Você vê que quando um homem se converte sozinho, ele fica anos e anos na igreja e a família não vai. Uma mulher se converte, dali do final do ano já está o marido, já está os filhos, já está os vizinhos, porque mulher tem essa característica de levar, né? Então, mas Jairo é uma exceção, claro que isso é uma amostragem, é questão da maioria, não é regra, mas o Jairo ele foi buscar. Então, o versículo diz o seguinte, que Jesus... Vocês lembram o que aconteceu, né? Jesus pegou a moçada do barco, falou, vamos para outra margem. Aconteceu toda aquela bagunça lá no meio do mar, depois eles foram para Gadara, aí teve aquele incidente do endemoniado, que nós estudamos semana passada. Quem não estudou, vale a pena entrar lá no YouTube e ver esse vídeo, porque foi muito revelador o que aconteceu com o endemoniado de Gadara. E aí Jesus pega e volta no barco para outro lado, e lá tinha muita gente, né? E chegou o principal da sinagoga, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Então, ele desceu da humildade dele e ajoelhou e insistentemente suplicou. Vamos analisar exatamente o que o texto diz. Vamos tentar estudar a Bíblia assim. O que o texto está falando agora? Não deixe-se influenciar por um outro evangelho ou por aquilo que a gente já escutou. E isso vai ser muito importante no estudo de hoje, tá? A gente aprender a analisar esse texto, porque muitas vezes, porque você já ouviu a história, passa batido alguns detalhes.
e, de repente, Marcos está contando detalhadamente, tá? Então, nós vamos ver que hoje, sim, hoje vai fazer assim, na cabeça da gente, a história, o final do capítulo 5. Então, vamos lá. Aí, qual era o pedido de Jairo? Jairo diz, minha filhinha está à morte. Vem, impõem as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Ele pediu, mas ele declarou. Ele não foi solamente pedir. Ele pediu e falou, vem, coloque as suas mãos sobre ela e ela viverá. Ele tinha essa convicção. Jairo tinha certeza de que Jesus, ao tocar a filha dele, ela ia ser salva, tá? Então, tá bom. Aí, qual foi a atitude de Jesus? Jesus foi com ele. E a galera toda, né? Porque a fama de Jesus já tinha ainda, então começou, né? A galera acompanhava, era tudo andando, né? Então, aí, a pergunta 3, nós vamos ver lá no versículo 25. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vamos parar aqui. Nós somos mulheres, tá? Se algum homem estiver vendo aí, você vai ficar sabendo o que é. Gente, 12 anos sangrando, ninguém merece. Ainda mais para judeu, o judeu crê que a mulher, quando está menstruada, ela é imunda. Ela tem que ficar fora. Uma mulher menstruada, ela não pode sequer olhar para um homem. Quanto mais chegar perto. Tá? Depois que passa o ciclo dela, ela tem que tomar não sei quantos mil banhos para se purificar. Então, ela estava há 12 anos. E aí diz que ela muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes, pelo contrário, estava cada dia pior. Vocês imaginam 12 anos com hemorragia, onde não existia absorvente, não existia Tampax, não existia lenços umedecidos e não existia Atroveran. Para quem não sabe, Atroveran é remédio para cólica, tá? Não tinha nada disso. Devia ter aquelas beberagem lá, né? Aqueles chá, sei lá o quê. E ela passou isso 12 anos. Imagina a anemia. Teve uma vez que eu era adolescente, eu tive uma hemorragia e eu fiquei alguns meses, tá? Eu tive uma anemia que, assim, eu fiquei mais ou menos 1 ano tratando a anemia por causa dessa hemorragia. 12 anos. Sangrando, isolada da sociedade, com cólica, com tudo, e sendo considerada imunda. Fala sério. E aí, vamos lá. Tendo com a pergunta 4, né? Qual a semelhança da atitude dela e de Jairo? O que aconteceu? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste. Jairo, numa situação terrível, foi procurar Jesus e ela também foi procurar Jesus. Agora eu pergunto, nós que já conhecemos o poder do Espírito Santo que habita em nós, conhecemos o poder de Jesus, conhecemos toda a Bíblia, por que nós só fazemos como eles? Deixamos para ir atrás de Jesus no último momento, tá? Então, eles não conheciam. Eles foram assim, bom, agora é né? Só Deus, né? E até hoje em dia a gente escuta as pessoas falando, já tentei de tudo, agora eu vou entregar na mão de Deus. Ô cabeção, porque você não entrega na mão de Deus no primeiro momento. Economiza caminho, né? Mas a gente faz isso, tá? É muito fácil você falar do outro, mas nós fazemos isso. Muitas vezes nós tentamos ajudar Deus, nós tentamos arrumar o caminho racionalmente, sendo que a solução está lá. E eu acho que Deus teve braço cruzado, olhando e falando assim, aí, ô cabeçudo, vai tentar até quando, ô pastel? Né? Aí depois, quando a gente resolve, eu falei, então tá bom, tira a mão que agora eu entro em ação. Ele vai e resolve. Né? Ok. Bom, chamei eu e vocês de topeira, tá bom? Então vamos lá. Voltando ao estudo, ela foi e tocou. E qual é a certeza dela, tá? E de Jairo. O que acontece? Jairo, o versículo que fala de Jairo diz o seguinte: insistentemente ele falou, minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva. A mulher dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Os dois tinham a certeza que a cura viria pelo toque, certo?
Jairo queria que Jesus pusesse a mão sobre ela e ela queria tocar. Mas como ela ia tocar se ela era judia? Jesus era judeu, todo mundo era judeu e ela era imunda. Ela era imunda. Como que ela ia fazer isso? Ela não se conformou com a doença dela, com a desventura dela, com a tristeza dela. Ela não ficou fazendo grupinho do WhatsApp falando ó dia, ó mês, ó ano. Ela cansou de sofrer e ela foi atrás. Eu escrevi um livro que é Mulheres que Decidem e tem um capítulo que fala exatamente dela. Ela quis a cura. E nós encontramos no nosso meio, principalmente mulheres, que não querem a cura. Aí você pergunta para mim assim, nossa, mas existe alguém que não quer cura? Tem sim, porque muitas vezes a doença é confortável. Quando você está doente, veja bem, você está doente, todo mundo do grupo vai fazer janela de oração para você. Até a Cleide, lá em Pitangueiras, vai tirar o horáriozinho dela para orar por você. Quando você está doente, as irmãs da igreja vão lá levar chazinho. Seu marido não sai, fica paparicando você. As crianças ficam em casa. A hora que você sarar, cada um leva a sua vida normal. Para que você vai sarar? Parece imbecil? Tá, sim. Eu tenho certeza que cada uma de nós conhece alguém que tem uma atitude dessa, que a doença é confortável. Gosta de reclamar para atrair atenção. Para atrair atenção. Gente, isso é uma pessoa digna de pena, tá? Uma pessoa que, para chamar atenção, tem que estar sofrendo, coitada. Quer dizer que ela acha que ela não tem atributos para poder ser agradável com os outros, né? Então, essa pessoa precisa de cura, primeiro daqui, ó, tá? E depois da cura do corpo. Então, vamos lá. A semelhança, tá? É a da atitude dela e de Jairo, ambos tinham certeza que se o toque de Jesus podia curar. E aí o que ela fez? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Gente, ela foi sorrateiramente, escondidinha. Como é que a gente fala? Que nem um quiabo, né? Escorregando assim, parou por trás e tocou as vestes. E ela dizia, porque se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estampou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 12 anos sangrando. E agora eu vou falar uma coisa que tem gente que vai desligar. O que foi que curou ela? Não foi Jesus. Foi ela. A fé dela. Porque depois nós vamos ver que Marcos fala que Jesus não sabia, ele só percebeu porque saiu o poder dele. Foi a atitude dela, porque em Jesus você vai encontrar a cura. Jesus é a cura. O que é que moveu essa mulher? Quantas pessoas doentes deviam estar ali junto de Jesus naquela mesma hora? Então, eu vou explicar para vocês uma coisa. Vocês já ouviram falar em física quântica? Ah, isso não é coisa de Deus. É sim. Jesus foi o cara mais quântico que existiu. O que Jesus fala em todos os milagres? Pelo que eu vejo na Bíblia, as únicas 2 vezes que Jesus fez um milagre, ele pondo, foi quando ele cuspiu no chão, catou um barrinho e botou no olho do cego, e quando ele foi ressuscitar o filho da viúva, que ele pôs a mão no esquife. Esquife é o caixão, tá? Todos os outros milagres, Jesus disse assim, de acordo com a tua fé. Se queres, vai acontecer. Se você deseja. Teve um que até falou, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. De acordo com o que você quiser, sua palavra tem poder. Jesus já estava ensinando para o povo que a cura já está nele. Jesus é a luz, Jesus é a cura, Jesus é a salvação. Você tem o livre-arbítrio para escolher ou não. Então, o que acontece? Essa mulher foi atrás de Jesus e ela tinha na cabeça, se eu botar a mão nele, eu vou ser curada. O que aconteceu? Ela botou a mão nele, automaticamente saiu o poder, e o grande barato do texto, vocês vão achar que eu estou falando bobagem, mas eu vou ler exatamente o que está escrito. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Então, ele não sabia quem tinha tocado. Era muita gente apertando. E aí os discípulos, vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele falou, eu preciso saber porque saiu o poder de mim. Ele percebeu. E como foi, eu quero deixar bem claro assim, qual foi o agente dessa cura? Foi a fé da mulher, ela tinha certeza.
se eu puser a mão nele, vai. E saiu o poder de Jesus. Quanta gente devia estar ali precisando de um milagre e não recebeu. O problema é o tamanho da sua fé. Jesus fala, de acordo... Peraí, já estou pulando para a próxima pergunta. Vamos lá. Pergunta 8. Qual é a atitude da mulher? Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Aí a mulher, atemorizada e tremendo, claro, porque aí ela pensou, agora que eu vou ser descascada, pedrejada, e tal. Côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante e declarou toda a verdade. Ela contou, eu estava há 12 anos assim, assado, e eu tinha certeza que se eu pusesse... Ela contou tudo. E Jesus disse, filha, eu te curei? Filha, você vai lá, se banha 3 vezes no rio? Ele falou, filha, a tua fé te salvou. Então, o estudo de hoje, gente, nós vamos falar qual é o tamanho da sua fé. O que é fé? Aí eu vou fazer uma fezinha na loteria. Isso não é fé, tá? Fé, vamos lá ver o que a Bíblia diz. É a certeza das coisas que se esperam e que não se veem. Fé é você ter certeza e paz no seu coração, mesmo que tudo ao redor diga que não. Então você me diz, mas a Nossa Senhora da Aparecida cura? Eu morava do lado de Aparecida do Norte, tá? Então, no dia 12 de outubro, que quando eu era criança, era dia das crianças, eu não sei se mudou no meio do caminho, ou se eu fui para lá, agora é dia da padroeira, né, do Brasil, não sei, mas era dia das crianças, eu gostava porque a gente ganhava presente. Meu último presente de dia das crianças eu já tinha 24 anos, que minha mãe era obrigada a dar presente para gente. Aí nós mudamos, virou dia da Aparecida, ok. A Via Dutra é a estrada que liga São Paulo a Rio de Janeiro, então dá para ir das nossas CV até Aparecida do Norte, as romarias. Policial é destacado para trabalhar lá. A cidade vira um horror a semana inteira. Já começa agora, no começo de outubro, e começa. E você ouve relatos de pessoas dizendo que foram curadas pela santa. Aí eu te pergunto, foi a santa que curou? Eu vou contar para vocês o que é a imagem. O que é a imagem da Aparecida? É uma boneca que caiu no rio e os pescadores acharam, ela é uma boneca preta, tá? E botaram a roupinha lá. Tá? Você olha, é uma carinha de uma boneca que eles acharam. Então, ela disse que é a santa. Vocês acham que a santa faz milagre? Existem aquelas pessoas que contam milagres. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não creio que é a santa. Eu creio que é a fé da pessoa. Porque se você acreditar, vai acontecer. Então, por que você acredita que isso aqui vai te salvar? Se você pode estudar a Bíblia e saber da onde vem realmente a salvação. Quem é a fonte da cura? Então, vamos canalizar a nossa fé no autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, o que acontece? Quem foi que curou a mulher? Foi a fé dela. Jesus falou, a tua fé te salvou. Ela venceu preconceito da época, ela venceu a vergonha, ela venceu tudo, passou e foi acreditando, agindo em favor da fé dela. Ela não ficou na cama chorando, chamando para ter reuniãozinha da Mary Kay, em vez de comprar batom, ela ficava chorando as chorumela para todo mundo ter dosinha dela. Não, ela limpou a cara e ela foi atrás da cura. E muitas vezes nós estamos conformados com as nossas enfermidades porque nós não temos a ousadia, ou não cremos, ou não queremos. Ok, vamos lá, passando. Agora eu digo para vocês, imagina o Jairo. Vamos lembrar do Jairo? Jairo foi buscar Jesus porque a filha estava morrendo, beleza? Jesus para bater um papo com a mulher. Mulher ainda por cima, tá? Aí para. Alguém me tocou, mas mestre, muita gente empurrando. Não, saiu o poder. Aí vem a mulher chorando, ajoelha no pé. Vocês imaginam Jairo? Ele estava quase dando um socotroco dessa mulher, falando, já curou, então vai embora. E catando Jesus para levar. Gente, naquela época não tinha carro, era andando que ia. Aí eu gosto de ficar imaginando a aflição do Jairo nesse momento. Aí, nesse mesmo instante, quando Jesus está conversando com a mulher, chegam os da casa do chefe da sinagoga, os empregados do Jairo, e fala assim, sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Quando Jairo está naquele desespero, vem a notícia de morte.
E aí, qual as palavras de Jesus a uma situação irremediável, gente? Minha mãe dizia o seguinte: a morte é a única coisa que não tem jeito, porque a gente só morre uma vez. Se morresse duas, a gente dava um jeitinho. Morreu, acabou, certo? E, no entanto, o que Jesus virou e falou para Jairo, e eu quero falar para você hoje, qual é o problema que você tem na sua vida? Que às vezes nem morreu, né? Às vezes você está com problema com um parente, com o marido, com o filho, com o vizinho, que você acha que está perdido, e você acha que está doente, e você se desanima que aparentemente não tem mais jeito. E eu vou falar para vocês a palavra de Jesus que ele falou para Jairo, que a filha estava morta. Gente, morto, acabou, não é verdade? Acabou, morreu, acabou. E Jesus falou para ele, não deu bola porque o que as pessoas disseram. Ele olhou para Jairo, não temas, crê somente. Como que eu vou crer se minha filha morreu? Como que eu vou crer? Que o senhor demorou, ficou aí resolvendo caso com essa fulana aí, e ele não deu tempo e minha filha morreu. E Jesus falou, não temas, crê somente. E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje e para mim. Não importa o problema, a luta que você está encontrando, mesmo que já tenha cheiro de morte na sua vida, Jesus está falando, não temas e crê somente. Tenha fé. Tenha fé. Não é desejo, é fé. Aí existe uma diferença entre acreditar e desejar. Muitas vezes você deseja uma coisa e você não acredita que é capaz. A fé é você ter a certeza daquilo que não existe, tá? E aí, pergunta 11. Por que você acha que Jesus escolheu alguns que o seguiriam? Então, ali lá. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, somente Pedro, Tiago e João. E eu te pergunto, por quê que Jesus não deixou a galera inteira aí? Ele podia levar os 12, né? Ele só levou Pedro, Tiago e João. Por quê? Você imagina se ele levasse Tomé. Tomé já ia falando assim, não, vai ter jeito, já morreu, não tem jeito. Vai levar o Judas, né? Quanto nós vamos ganhar nessa? Eu vou fazer o boleto de quanto? Quando Jesus vai fazer um milagre, ele não quer pessoas descrentes. Era um milagre e tanto que ele ia fazer. A menina estava morta. Ele não precisava de ninguém duvidando, porque quem duvida perde a bênção. E quem duvida atrapalha o milagre. Se você tem uma sombra de dúvida, pode ser isso que está atrapalhando o seu milagre de chegar. Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que aquele que duvida é como a onda do mar. Hoje eu quero, aí a onda vai, não quero. Eu pergunto para você, a sua situação, você realmente acredita? Ai, Kátia, mas é muito difícil. Aos olhos humanos é impossível. Então vamos parar agora e vai pegar, anotar no papel tudo que você sabe que Jesus já fez na sua vida. Aí você vai anotar na outra folha o que ele fez na vida das pessoas, os testemunhos que você já ouviu. Aí você vai anotar, pegar uma outra folha e ver todas as vezes que Jesus falhou. Não tem, tá? E aí não vai ser na sua vez que ele vai falhar. Então, tire as suas dúvidas fora. Você só vai tirar suas dúvidas fora se você realmente conhecer em quem que você está depositando sua fé. Mas o problema é nós não conhecemos as promessas que Deus tem para gente e nós achamos que nós não merecemos, ficamos ouvindo o diabo sem vergonha falando no nosso ouvido que você não merece e falando que é impossível, porque a dúvida atrapalha o milagre acontecer. Por isso que Jesus só levou Pedro, Tiago e João. Eu falo que são os membros da diretoria, porque era com eles que ele precisava estar lá dentro. Ele não precisava de ninguém duvidando junto para até enfraquecer a fé do Jairo. O Jairo estava desolado, o filho dele morreu, gente. Pensa, nós temos filhos. E aí o que acontece? Pergunta 12. Ao chegar no velório, o que Jesus fez? Olha que legal. Vocês sabem, vocês já viram o filme? Como é que judeu é intenso nas coisas, né? Vocês sabem o que é carpideiras? Carpideiras existia no Brasil também. São mulheres contratadas para chorar nos velórios. Já não basta os amigos, tá? Tem a mulherada que são as carpideiras que são contratadas para chorar. E no povo judeu tinha muito esse hábito. O que acontece? A hora que ele chegou e viu grande alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. O que ele disse?
Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus abalou Bangu. Jesus acabou com o velório, porque aí riram-se dele. Ele, porém, mandou todos saírem. Sabe por quê? O milagre acontecer dentro do lar. E quando o milagre vai acontecer dentro do seu lar, não precisa ter gente fofoqueira e gente do contra dentro do seu lar. O problema que você tem dentro do seu lar, você tem que trazer Jesus e resolver dentro da sua casa. Entre e fecha a porta. Eu não estou dizendo que você não pode pedir para alguém orar por você, mas veja quem é que você está colocando dentro do seu lar. Jesus, que era Jesus, botou todo mundo para fora e aí pegou o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele. Então tinha lá Jesus, a menina morta, Jesus, o Jairo com a mulher e Pedro, Tiago e João. 6 pessoas. E o velório acontecendo lá fora, o barraco acontecendo lá fora. Ele entrou e fechou a porta. O milagre que ia acontecer naquela casa não precisava de gente duvidando ao lado. Não precisava de gente para rir e nem curioso para saber. Aquele milagre tinha que acontecer dentro do lar, na intimidade do lar. E aí Jesus fez o quê? Tomou a mão da menina e falou, Talita, cumi. Que Talita quer dizer, não é nome, né? Quer dizer menina. Que quer dizer menina, levanta e anda. Jesus não foi lá, gente. Jesus não foi lá e deu remedinho, não fez nada. Ele simplesmente ordenou, do mesmo jeito que ele ordenou a tempestade no mar. Lembra que ele estava no barquinho lá, 2 semanas atrás? E Jesus falou, cara, te emudece. E agora ele chegou para a menina e falou, levanta e anda. Eu te mando, levanta. Jesus pode não estar ainda agindo dentro da sua casa, porque tem muito curioso lá dentro. Tem muita gente que não deveria estar, que está palpitando, está duvidando, enchendo a sua cabeça de dúvida, será que o seu milagre vai acontecer? Já parou para pensar nisso? Que o milagre dentro da sua casa tem que ser resolvido Jesus e a sua família e pessoas de fé. A gente não precisa de gente do contra do nosso lado. A doutora Rosana Alves diz que você é a soma das 5 pessoas que você convive. Se você só convive com pessoas derrotistas, você vai ser um derrotado. Desculpa aí, mas você vai ser um derrotado. Mas se você convive com pessoas de fé, você vai caminhar em vitória. A escolha é sua. Eu não estou nem falando de salvação. Salvação é céu, beleza. Estou falando da vida em abundância aqui. Com quem você está convivendo? Com os Judas? Você está convivendo com aquele pessoal que duvida de tudo? Ou você está convivendo com homens de fé que já viram Jesus fazendo os milagres e fala, não, ele já fez na minha vida, ele vai fazer na sua. Eu não sei a sua luta, eu sei a minha. E eu estou falando com vocês, eu estou falando para mim também. Como eu estou lidando com a minha necessidade? Com o meu cheiro de morte? Eu estou fazendo velório dentro da minha casa? Ou eu estou trazendo Jesus para dentro da minha casa? Ok, vamos lá. Voltando aqui. Pergunta 14. Qual é a ordem de Jesus? Mandou a menina levantar. Então, eu vou fazer uma pergunta. Qual era a idade da menina? A menina tinha 12 anos. Quantos anos a mulher ficou sangrando? 12 anos. Por que que Jesus teve que curar a mulher primeiro, antes de ir curar a filha de Jairo? Vamos lá. Todas as vezes que a Bíblia fala de mulher, se refere à igreja, certo? E a igreja. A mulher estava sangrando, ela estava enferma por 12 anos. E Jesus tinha que curar, ressuscitar uma menina de 12 anos. Só que ele teve que curar primeiro, curar o velho, curar o antigo primeiro, para depois ressuscitar a Talita, ok? Então vamos lá. A menina imediatamente levantou-se, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O que aconteceu com a mulher? A mulher que aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, tá? Então não é por acaso que foi encontrado que
a mulher apareceu no caminho de Jairo. Jesus tinha que curar uma mulher primeiro para depois trazer a vida a Talita. A Talita era uma criança e que ela ia ressuscitar. E isso, meu marido usa esse texto para pregar, para falar sobre os 5 ministérios, que a igreja, a mulher sempre é exemplificada como a mulher é a igreja. Então, o que acontece? Durante muitas vezes, as igrejas estão doentes, estão enfermas, tá? E aí, o que acontece? Precisa ter uma cura para a igreja ressuscitar, para a igreja levantar. Então, não adianta nós queremos consertar uma igreja que está enferma, tem que ter uma cura antes, para fazer a igreja avançar. Então, isso nós vemos na nossa igreja hoje em dia. Gente, Jesus está às portas. Como está a igreja? Ai, mas a igreja tal. Não, eu que sou igreja. Eu estou enfermo, engolindo um monte de coisa, para ficar bem com todo mundo, eu engulo umas coisas, tá? Ou eu quero ser curada para poder ressuscitar e avançar. Estamos no ponto, na hora que vamos ver a igreja avançando. O diabo não vai ganhar essa parada. No fim dos tempos, as coisas estão acontecendo, nós estamos vendo, mas a igreja vai triunfar. Só que para a igreja triunfar, a igreja tem que ser curada. E a igreja tem que ser curada, não adianta você trocar de igreja, é você, tem que começar com você. E como você vai saber a cura? Indo para Jesus. Ele tem a cura. E como você vai fazer? Você tem que ter fé e ir atrás, assim como a mulher e assim como o Jairo. E eu estou falando para vocês como igreja, nós somos igreja. Qual é a nossa enfermidade que atrapalha o crescimento, o despertar da igreja hoje? O que é? Quais são as mazelas que temos escondido dentro da igreja? Ok? Vamos lá, terminando. Pergunta 16, é a última. Qual a orientação de Jesus depois desse evento? Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem comer a menina. Ainda fez jantinha para a menina. Por que vocês acham que Jesus falou para não contar? Por quê? Porque tinha gente que ia rir e não ia acreditar. Então, pensa bem com quem você está contando os seus milagres. Às vezes você está contando para uma pessoa e ela vai ridicularizar você. Ela vai tentar arrumar uma explicação racional para o milagre que aconteceu na sua vida. Então, sabe a história de jogar pérolas aos porcos? Sabe? Tem gente que não precisa saber. Tem gente que não precisa estar ao par de tudo que está acontecendo na sua vida, tá? Então, o estudo de hoje serve para quê? Para você ver a sua fé. É a sua fé que cura. A cura, Jesus é a cura. Jesus é a salvação e ele já está lá. A decisão é sua de tomar posse da cura ou não. E aonde está a nossa enfermidade que nos atrapalha de avançar? Como igreja, né? Uma história que nós já estudamos a vida inteira e acho que nunca nem eu tinha visto esse paralelo desse prisma. O que é que está acontecendo? Faça como a mulher, tenha coragem. E se titubear, Jesus está falando para você hoje, não temas, crê somente. Que o nome de Jesus seja louvado, o nome do Senhor seja adorado, engrandecido, porque Ele é autor da vida e Ele nos dá a oportunidade de aprender a cada dia mais como caminhar e andar em vitória. Um beijo grande para você.